Tudo bem, pessoal? Estamos dando continuidade à aula, ao curso da gente, né? Hoje com um novo assunto, na verdade uma nova abordagem, né? Vamos começar a ver os sistemas, né? A teoria geral dos sistemas e especificamente os sistemas, como é que eles se comportam especificamente dentro das organizações, né? Ou seja, levar toda aquele arcabouço todo que a gente viu até agora, todas aquelas informações, tudo que a gente viu para dentro das organizações. Como é que funciona dentro das organizações? Tá? Então aí está a agenda de hoje, que a gente vai ver, né? Primeiramente vamos ver a organização como sistema, ou seja, tratar a organização como um sistema, especificamente um sistema aberto. Por que o sistema aberto? Porque ela interage, né? E sofre interações do meio ambiente, troca informações, troca dados, troca material, troca várias energia, troca várias coisas com o ambiente, tá? Então vamos ver a organização como sistema e vamos ver quais são as características das organizações como sistemas abertos. Isso é muito importante porque são características que permitem que a organização opere como sistema e não se acabe. Tá? São coisas bem, eu acho que são bem interessantes para vocês, principalmente se alguém tiver vontade de montar uma empresa, tentar entender como é que funciona a empresa. Tá bom? Então vamos lá. Então, se vocês forem olhar, tá? A organização é um sistema, certo, que foi criado pelo homem. Tá? Ou seja, foi uma maneira que o homem arranjou, tá? De ter algo, tá? Que compense, que vale a pena a pessoa juntar mercadorias, ter um custo e revender para alguém, tendo um lucro em cima, tirando todo o custo que ele tem com a organização e ter esse lucro, certo? Então, a organização é realmente um meio de vida para alguém. Tanto é que a profissão de quem tem uma organização é o quê? Empresário, vem de empresa, certo? Então, a organização nada mais é do que um sistema que foi criado pelo homem, tá? E esse sistema, a organização, empresa, como você queira chamar, ela tem uma dinâmica, certo? Que permite ter uma interação com o meio ambiente. Você pode me perguntar, Gilson, que interações são essas? São através de seus clientes, tá? Principalmente eles aqui vão comprar os produtos e o dinheiro que ele ganha, que o empresário, que ele gasta com o produto, ele volta para a empresa, certo? Então ele vamos dizer assim, é que praticamente mantém uma empresa viva. Tá? Outro, outro item que faz parte dessa dinâmica da organização com o meio ambiente são que os fornecedores. São aquelas outras empresas que fornecem insumos, tá? Para que a sua empresa possa pegar esses insumos ou transformar ou simplesmente organizar de maneira que possa repassar isso para o cliente. E repassa com a margem, né? Que é aquela margem que vai ser o lucro da empresa. Tá? Ou seja, dentro daquele valor tem um custo de aquisição e tem mais o que que é a margem que vai dar o lucro para a empresa, tá? Pagando todos os custos. O segundo item aí, né? O objeto, como você queira chamar, são o que? São os concorrentes. São as outras empresas, são os outros sistemas, certo? Que também querem fazer a mesma coisa que você, certo? Aí esses outros concorrentes, você tem que arranjar uma maneira de se diferenciar, tá, deles. Aí você pode ter várias estratégias, né? Como vocês viram em TGA, pode ser através do custo, ou seja, seu produto que é revendido para os seus clientes é mais barato. Pode ser uma estratégia de qualidade, ou seja, o seu produto é melhor do que o da concorrência. Isso pode ser uma estratégia de serviço, né? Ou seja, o seu serviço ele é melhor prestado do que a concorrência. Tá? Então, concorrentes são, vamos dizer, objetos que têm no meio ambiente, certo? Que tem interação com você. Muita gente monta a empresa e esquece de pensar em quem? Na concorrência, né?
como se a concorrência fosse ficar lá o tempo todo parado e pronto. Outro objeto que pode ter, certo ou não, depende muito da área no meio ambiente, são as entidades sindicais, são os sindicatos, né? Aquelas que exercem pressão por aumento de salário, essas coisas e tal. Outro órgão, outro objeto muito importante no meio ambiente são os órgãos governamentais, o governo, porque de alguma maneira eles têm uma influência, certo? E tem uma interação. Se você, por exemplo, for uma empresa da área de saúde, você tem a Anvisa, tem o Ministério da Saúde, certo? Já o Ministério da Saúde já sofre interação de outros órgãos internacionais, por exemplo, a situação agora da pandemia da OMS, certo? Por aí vai. E outros agentes externos. Ou seja, a organização ela tem uma dinâmica bem interessante com o meio ambiente. Eu, pelo menos, eu tive negócio e achava isso bem legal, certo? É o que torna a profissão de empresário bem interessante. Você não tem um dia igual ao outro. E você todo dia é uma coisa nova, você tem que estar de olho no ambiente, tem que estar de olho na bolsa de valores, por exemplo, se você tiver investimentos da sua empresa em outras ações de outras empresas, que isso daí vocês vão ver numa disciplina de administração financeira, né? De matemática financeira, se não me engano, certo? Essa que muitas empresas ela pega aquele lucro e não reinveste, reveste uma parte na empresa e outra parte investe em outras coisas, né? Depende muito, certo? Se a sua empresa está dando lucro X, você vê que na bolsa de valores está dando lucro maior, você reinveste uma parte, certo? Acontece muito isso daí, é que a empresa chama de investimento, tá? Outra coisa interessante da organização como sistema é que influi sobre o meio ambiente, tá? E recebe influências, ou seja, tanto ele recebe como influi. É isso que caracteriza principalmente, é uma característica que é importante porque define realmente que a organização é um sistema aberto, certo? Ou seja, não é hermético, não é fechado, que troca poucas coisas. Outra coisa mais interessante ainda é que essas trocas muitas vezes não são previsíveis. Um exemplo claro agora são os empresários. Chegou a pandemia, pá, não foi algo previsível, certo? A gente já trocou algumas informações, as empresas de coworkings, que são aquelas que têm um local onde tem vários freelancers, vários microempresários, certo? É, é, pessoas que é uma empresa de uma pessoa só, elas trabalham naquele mesmo local ali, essas que eles alugavam, sofreram um impacto muito grande. Por quê? Muitas pessoas não estão mais indo ali, estão indo para o home office. Aí o que você pode pensar é isso agora, elas vão ter que se reinventar, arranjar uma maneira, sei lá. Ou quando voltar essa pandemia aí, tentar oferecer algo diferenciado. Ninguém sabe como é que vai ser, tá? E outra coisa interessante das organizações como sistema, da organização como sistema aberto, é que é um sistema integrado que é dividido em diversas partes ou unidades que são relacionadas entre si e tem que trabalhar em harmonia uma com as outras para alcançar uma série de objetivos organizacionais e ainda tem os objetivos dos participantes, dos funcionários, por exemplo. Então vocês veem aí que só esse último tópico aí que diz que é integrado por diversas partes ou unidades relacionadas entre si, você já começa a ver que a organização não é um sistema tão simples, já começa a ser um sistema mais complexo. Dependendo da quantidade de interações e de objetivos e por aí vai, se torna mais complexo ainda. Tá? E aí uma tabela mostrando, né, se você for olhar a organização como um sistema organizado, ela tem algumas diferenças em relação ao sistema dos organismos vivos, né? Lembrando que as organizações é algo criado, não é algo natural, certo? Não vem da natureza. Foi o homem que viu uma oportunidade de ganhar negócio ali, opa, vou ganhar negócio, certo? Ao invés de ficar ganhando aqui um pouquinho, eu posso montar minha empresa e ganhar mais do que eu ganho trabalhando sozinho, tá? Então, se você for olhar aqui, os organismos nascem, herdam seus traços estruturais, né? A organização não, são organizados, não nascem, são criados, né? E adquirem sua estrutura em estágios, certo? É diferente da organismo que herda, que nasce e herda. Não, ela é criada, são organizadas e adquirem sua estrutura em estágios. Segundo ponto, os organismos vivos morrem e seu tempo de vida é limitado. A organização não, ela pode até morrer, claro,
mas o tempo de vida dela não é limitado, pode ser encurtado até, mas não tem um limite, certo? E outra coisa, a organização ela pode se reorganizar, certo? Isso daí propicia o quê? Um tempo de vida ilimitado. E você ainda pode reconstruir, certo? Você ainda pode, por exemplo, ter uma organização que se junta a outra e cria uma nova organização. Tá? Os sistemas vivos têm ciclo de vida predeterminado. A organização, isso em decorrência do que eu falei antes, não tem um ciclo de vida definido. Tá? Os sistemas vivos são algo concreto, né? O sistema é descrito em termos físicos e químicos. Já a organização não tem a organização física. Um exemplo aí é as empresas.com, certo? Ou seja, é algo abstrato. O sistema é descrito em termos psicológicos e sociológicos. Gilson, por que psicológico e sociológico? Porque tem pessoas e tem interação entre as pessoas, tá? Então, ele é descrito em termos psicológicos e você pode dizer, Gilson, mas não tem lá o organograma da empresa? Tudo bem, organograma, mas por trás daquele organograma tem o quê? Tem pessoas, tá? São completos os seres vivos, né? Os sistemas vivos são completos. O parasitismo e a simbiose são excepcionais, enquanto a organização é incompleta, né? Depende da cooperação de outras organizações, ou seja, ela não é completa sozinha como um ser vivo. Ela depende de outras coisas, tá? De outras organizações, fornecedores, por exemplo, depende dos clientes. E se olhar, suas partes são intercambiáveis, né? Tem intercâmbio entre elas. Tem intercâmbio entre fornecedor, organização e clientes. Aquele processo, né? Input, processamento, output e tem o quê? Feedback, né? Dando a resposta de como é que está a situação do ambiente, do cliente, essas coisas. Nos sistemas vivos, a doença é definida como distúrbio no processo de vida da pessoa, enquanto que nos sistemas organizacionais, nas organizações, o problema é definido como um desvio nas normas sociais, ou seja, tem alguma coisa, algum problema ali que está dentro das normas, dentro dos parâmetros, e a gente tem que ver o feedback e retornar para ver qual é o problema. Tá? Aí, um exemplo de uma organização. Você pode dizer, mas isso daí é uma organização? Isso daí é o quê? A saída. É um sistema que está rodando por baixo, por trás da organização, e está demonstrando o que é a saída de algo. Tá? Então, se você for olhar lá, almoxarifado, saída de estoque, ou seja, isso daí significa o quê? Que foi feita uma venda para o cliente, ou seja, um produto saiu, você tem um output para o cliente. Tá? Então, aí um exemplo de como uma organização é algo intangível, um sistema. Você não consegue pegar um sistema, mas existe lá, você vê o sistema rodando, você vê a entrega, mas você não vê a organização por trás daqui dali. E aí, outro exemplo da organização como sistema, né? Mais complexo, né? Aí você vê possivelmente o sistema de um restaurante, tá? Onde tem a interação, a parte de dentro do restaurante até o cozinheiro, tá? E a parte de fora tem o quê? Da organização, o cliente dando feedback, né? Observem ali, ó. Tem a avaliação da experiência, da expectativa, ou seja, duas avaliações. Primeira, a expectativa, ou seja, eu acho que o prato vai ser isso. Aí depois que o prato vem, tem a segunda avaliação, que é o que? A experiência. E aí, foi realmente aquilo que você pensou? Observe também que, pelo organograma aqui, o cliente é que vai dizer a nutricionista o tipo de prato que deseja. A nutricionista vai elaborar esse prato de acordo com a necessidade do cliente e passa as instruções para o cozinheiro, certo? Que ele faz aquele prato, observe que antes de ir para o cliente, tem uma experiência daquele prato, o cozinheiro, alguém come aquele prato, depois serve para o cliente. O cliente vai dar o feedback, né? A retroalimentação para esse sistema. Bem interessante. Tá? E agora a gente vai ver as características, né? O que torna as organizações diferentes dos seres vivos, além daquilo que a gente falou, certo? E o que denota que a organização é um sistema aberto, né? Primeiramente, isso daí a gente viu na aula anterior, quando a gente falou de sistemas abertos e fechados. A organização não tem um comportamento probabilístico e tem um comportamento probabilístico e não determinístico, diferente dos sistemas fechados, que é basicamente determinístico, né? Ou seja,
a organização é afetada por mudança no ambiente, certo? Dessa forma, as consequências não é totalmente previsível, tá? Porque eu já falei antes, a pandemia é um exemplo claro. Como é que alguém ia prever que as empresas, muitas iriam ter que fechar as portas e não poder trabalhar? Foi pego tudo de calça curta, principalmente a empresa que não tem capital de giro. Para quem não sabe o que é capital de giro é aquele capital para manter a empresa funcionando. Se a pessoa não tem aquele capital, é pouco, aí fica difícil. Tá? Segunda característica é que as organizações, como parte de uma sociedade maior e constituída de partes menores, certo? A organização faz parte da sociedade. Por quê? Porque ela vai empregar pessoas, vai dar uma renda para aquelas pessoas. Certo? Vocês imaginam, por exemplo, o UFRN em Caicó. Certo? É o dinheiro que entra ali na cidade de Caicó. Se a UFRN chegasse hoje e dissesse, vou fechar Caicó, o campus de Caicó, a cidade iria ter um impacto muito grande, a sociedade lá. Iriam fechar outras empresas que são fornecedores já da UFRN. Tá? Certo? Então, a organização é vista como ela é um sistema que está dentro de sistemas. Ou seja, se você pegar a sociedade, Caicó lá, a cidade, a UFRN está lá, é um subsistema de Caicó. Terceira característica é a interdependência das partes, né? Ou seja, é um sistema, a organização é um sistema social que tem subsistemas, né? Se você parar pensar, qualquer empresa tem lá quanto você pagar, quanto você receber, recursos humanos. Se for uma empresa fabril, né, que é uma fábrica, tem lá a produção, certo? Então você pode ver que, igual aquele slide anterior que eu mostrei lá da cozinha, tem lá as subpartes, né? Outra característica importante é a homeostase, o estado firme, certo? Ou seja, a organização ela busca alcançar um estado firme, um estado que ela permaneça, certo? Mas para isso tem que satisfazer dois requisitos. O primeiro requisito é o que chamamos de unidirecionalidade ou constância de direção. Quer dizer o quê? Que apesar da mudança no ambiente ou da organização, os resultados têm que ser atingidos. Ou seja, é uma busca. É por causa disso que tem a questão do controle, é muito importante. Controlar é o quê? É você verificar o tempo todo se a saída está sendo de acordo com o que você está, as suas expectativas, se por exemplo, as vendas estão de acordo com o planejado. Se não estiver de acordo, a gente tem que olhar e descobrir o porquê. Ah, teve uma concorrência. O que é que aconteceu? O que é que a concorrência fez? Certo? O segundo requisito para que a organização atinja um estado firme ou homeostase é o quê? O progresso em relação ao objetivo. Ou seja, você sempre tem que alcançar aqueles objetivos, certo? E normalmente, a ideia que a gente chama na área administrativa de cenário, né? A gente tem os objetivos lá e tem os cenários, otimista, normal e pessimista, certo? Mas o seu objetivo tem que estar dentro ali daquela curvazinha ali. Se cair e for pessimista demais, aí você... Tá? Então, são dois requisitos que fazem sem a organização se manter, certo? Que é o quê? Tendo mudança do ambiente, os objetivos mesmo assim têm que ser atingidos. Aí a organização tem que buscar uma maneira. E o segundo é o quê? Atingir os objetivos, certo? Dentro de limites toleráveis. A quinta característica aí é a sobrevivência, né? Tá? Que é mais ou menos parecido com aquela outra, só que tem duas coisas interessantes que, vamos dizer assim, complementam o quarto ponto, tá? Só lembrando, o quarto ponto é a homeostase, né? Você está buscando um estado firme. O quinto ponto é o que? Você sobreviver, certo? Então ela precisa conciliar dois processos opostos, mas imprescindíveis para a sua sobrevivência. O primeiro que a gente já falou, que é a homeostase, buscar um equilíbrio, certo? Mas para buscar esse equilíbrio tem que ter o quê? Adaptabilidade, que é o que? A capacidade da organização se reinventar. Você pode pensar, poxa, mas por que são processos opostos? Porque muitas vezes, quando você reinventa, tem que destruir o seu equilíbrio. Ou seja, você tem que alcançar o desequilíbrio para buscar o equilíbrio. Interessante, né? Mas se você parar para pensar, o que é inovação? Inovação é isso. É você romper com aquilo que você está fazendo. Certo? Muitas vezes desaprender. Você imagina só uma pessoa, um ser individual. É difícil. Por exemplo, tem programadores que
só que eu conheci que programavam para desktop, quando tiveram que programar para web, foi quase entrar em parafuso, que é outro paradigma. E quando passou de programação sem ser orientada a objeto, a programação orientada a objeto, certo? Ou seja, você tem que buscar essa adaptabilidade. A gente diz que são processos imprescindíveis, mas opostos. Você manter o equilíbrio e se adaptar. Tá? E por último, a fronteira, o limite, né? Que é a linha que demarca e define o que está dentro e o que está fora do sistema ou do subsistema. Certo? Então, são características interessantes. Essa última característica foi até motivo de dúvida de um colega de vocês, certo? Espero que tenha tirado as dúvidas, tá? Mas é importante você delimitar bem as fronteiras, os limites, principalmente dentro dos subsistemas, para não começar um subsistema invadir o que o outro tem que fazer e causar, vamos dizer assim, atrito e causar desequilíbrio, né, entre os sistemas. Outra característica importante é a morfogênese, né? Que diferente do sistema mecânico e mesmo dos biológicos, o sistema organizacional tem a capacidade de modificar a si próprio e a sua estrutura básica. Tá? E por último, a resiliência, tá? Que é a capacidade de enfrentar e superar, tá? Perturbações externas provocadas pela sociedade, que podem até ter potencial de que a organização desapareça, né? Tanto é que esse termo é tão interessante que o pessoal levou para, na verdade, esse termo é da psicologia, né? Que é a capacidade da pessoa conseguir enfrentar as dificuldades e permanecer firme, né? Então a resiliência, levando lá para a área organizacional, seria isso daí, né? A capacidade de enfrentar e superar perturbações externas provocadas pela sociedade, sem que desapareça o potencial de auto-organização da organização. Tá? Agora, certo? O exercício que ficou para vocês, tá bom? É o exercício lá do caso do livro do Chiavenato, Teoria Geral da Administração. Tá? No livro está nas páginas 473, 482 e 491. Como vocês não estão tendo acesso à biblioteca, eu vou deixar no CIGAR esse material, tá? E vocês respondem lá as questões do texto, certo? Fiquem à vontade, é uma dinâmica interessante, tá bom? Para que vocês possam entender bem isso daí, tá? Então, a entrega está aí, se porventura tiver alguma modificação, a gente informa aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o que é a organização como sistema aberto. Eu pelo menos, sou suspeito para falar nisso, porque é a minha área, né? Eu gosto muito de empresas, sou filho de comerciante, como se diz, cresci dentro da empresa, dentro da mercearia, vendo meu pai, minha mãe, meus irmãos trabalhando lá, e sempre achei bem interessante, achei a maneira de ganhar dinheiro com isso, aquilo, coisa e tal, como é que se diz, os relacionamentos com os clientes, com fornecedores, eu sempre achei isso muito interessante. Tá? Então, espero que vocês tenham aprendido, certo? Qualquer dúvida, temos o nosso canal aí de YouTube. Não esqueçam de dar o likezinho lá, ou então um like. Coloquem seus comentários, tá? Porque são importantes para que a gente melhore cada vez mais essas aulas, tá? E também elas vão contar com presença nas aulas, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.